construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito, grito, grito pedindo socorro. Mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra, Ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim um alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. E o dia inteiro, as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz. E esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida. Não tenho muito tempo de vida. E a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso, vamos juntos? Penso sempre nisso. Penso, ou mais uma vez, penso sempre nisso e fico abatido. Ó Deus, diante de um texto tão difícil, tão humano como esse, que fala da realidade do ser humano muitas vezes, te peço, Pai, que o Seu Santo Espírito venha nos iluminar a Sua palavra, não permitindo que nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas fale aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A expressão, a esperança é a última que morre, é um ditado popular que reflete a ideia de que a esperança é a última coisa que a pessoa perde. E nós estamos aqui diante de um homem, no verso 18 ele diz: não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Verso 18. Acabou. Acabou. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez na sua vida. Não sei se você já, em algum momento da realidade, quando você olhou as circunstâncias, quando você olhou à sua volta, e assim como o profeta, pensar: não tenho mais esperança. Não tenho mais esperança. Eu penso sobre isso e fico abatido. Há várias coisas que, se nós focarmos, se nós ficarmos focando nelas excessivamente, podem nos abater e nos deixar desanimados. Esses pensamentos, eles drenam a nossa energia, geram ansiedade e nos levam num estado de tristeza e depressão. O profeta está dizendo assim: quando eu penso nisso, sempre que eu fico pensando nestas coisas,
Eu fico abatido. E se nós ficarmos excessivamente pensando em algumas coisas, por exemplo, nos erros que cometemos no passado, se você ficar recordando as bobagens que você cometeu, ou segundo, nas suas limitações, que você não conseguiu talvez completar aquela atividade, completar aquela prova, completar aquela situação, e esses pensamentos disfuncionais, eles vão drenando a nossa energia, vão drenando a nossa força, vai abatendo a nossa alma. Pensamentos como medo do futuro, a ansiedade pelo aquilo que ainda está por vir, pode trazer uma sobrecarga. Diz que o ansioso sofre 2 vezes. Sofre antes mesmo de acontecer, e se acontecer, sofre de novo. Medo do futuro. Preocupa-se com o que pode acontecer, como fracassos, perdas ou desafios. Cria um estado de incerteza constante que abate o espírito e rouba a alegria do presente. A pessoa fica com medo do amanhã, fica ansiosa. Talvez não aconteceu nada e nunca venha acontecer. E aquele pensamento disfuncional, descontrolado, vai sugando a sua energia, roubando a sua alegria do presente. Outros pensamentos que ficam se comparando com os outros. Compara-se com os outros frequentemente. Se sente inadequado, insuficiente. Porque os outros estão conseguindo, porque os outros compraram, porque os outros fizeram isso e fizeram aquilo. Quando olhamos para as conquistas e aparências ou sucessos das outras pessoas, podemos acabar nos sentindo inferiores ou desmotivados. Pensamentos que ficam se comparando. Eu já disse que quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar e não vai dizer para você assim: por que você não foi igual ao seu irmão, igual à sua irmã? Mas as pessoas ficam se comparando. E aí acaba se deprimindo, acaba se achando desqualificado, porque um conquistou, porque um fez isso, o outro fez aquilo. Preocupações financeiras, pensar excessivamente em problemas financeiros, como dívidas, contas, ou incertezas econômicas, pode gerar ansiedade e estresse. As preocupações financeiras muitas vezes afetam nossa saúde mental e nos deixam abatido. Problemas que estão fora do nosso controle. Focar em questões que não podemos mudar ou controlar, como decisões de outras pessoas ou eventos globais, nos faz sentirmos impotentes. E esse sentimento de impotência pode trazer desânimo e tirar a nossa paz. Diante de uma situação global como que Jeremias estava vivendo, um problema global muitas vezes gerado por uma questão de guerra, por uma questão do outro. E a pessoa quer controlar, mas não consegue. Você não é Deus para mudar o coração de uma outra pessoa. Você não é Deus para ficar achando que as outras estão pensando sobre você ou estão dizendo por aí. Nós não temos controle sobre essas circunstâncias. Ninguém muda ninguém. O único que tem poder para mudar um coração de pedra, um coração de carne, é Deus. O único que tem poder para mudar uma vida torta é Deus. Mas aí você fica sofrendo porque você quer ver o outro diferente. É claro que você quer ver um filho, uma filha no sucesso, tirar desse caminho, esse marido, essa esposa, andando no caminho do Senhor, andando, sendo gente de bem na sociedade. É claro. Mas tem eventos, situações, que você não tem poder para fazer. Não tem controle. Pensamento de críticas e desaprovação dos outros.
Tem gente que fica relembrando constantemente as críticas ou rejeições. Críticas ou rejeições podem nos desanimar e nos levar a duvidar do nosso valor. A busca constante por aprovação ou o medo de desapontar os outros nos mantém presos em um ciclo de preocupação. Tem gente que está imerso no desejo do outro, está imerso na vontade do outro. Ele ou ela não consegue discernir o que quer para si. Fica nesse pensamento delirante, nesse pensamento paranoico de querer satisfazer o outro. E dessa forma acaba se desapontando. Porque quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Condições de saúde. Pensar constantemente sobre o problema de saúde, sejam os nossos ou de outras pessoas próximas, pode nos abater emocionalmente. Isso ocorre especialmente quando sentimos que a nossa saúde física está fora do nosso controle ou que há incerteza sobre o futuro. Se você ficar mergulhando seus pensamentos, penso nisso e fica abatido, se você ficar mergulhado no seu pensamento, nessa enfermidade, desse familiar, desse amigo, dessa pessoa próxima, você vai acabar ficando enfermo também. Pensamentos de injustiça e maldade no mundo. Refletir sem parar sobre a corrupção, a injustiça, sofrimento, violência no mundo, pode nos deixar desanimados. Embora seja importante estar ciente dos problemas globais, pensar excessivamente neles pode nos levar a sentimentos de desesperança. A solidão e o medo de não ser amado. Tem pessoas que estão mergulhadas nesse pensamento. Pensar em momentos de solidão ou em experiência de rejeição pode criar um sentimento de tristeza e isolamento. Ficar preso nesse tipo de pensamento nos impede de reconhecer o amor e a aceitação que podemos receber de outras fontes. Então, quando nós olhamos para o profeta Jeremias, essa primeira parte desse capítulo 3, ele traz todas as mazelas que estavam acontecendo. Ele tinha motivo para ficar abatido, ele tinha motivo para perder a esperança, sem sombra de dúvida. A sua cidade fora queimada, fora invadida, o seu presidente, o governador, teve os seus filhos mortos, os seus olhos foram varados, furados, ele foi levado preso, cativo, e a cidade pegou fogo, os muros foram destruídos, o templo foi destruído. Era um caos, um verdadeiro caos que a cidade estava vivendo. Era sofrimento, era fome, pessoas estavam sendo levadas escravas, cativas. Mas se nós ficarmos pensando apenas nas circunstâncias difíceis que nos rodeiam, é claro que nós vamos ficar abatidos. Vamos perder a esperança. Apesar que a esperança é a última que morre, ela pode morrer. E ela pode morrer. E muitas vezes morre, não é pela falta de possibilidade. É porque nós agarramos em pensamentos disfuncionais, pensamentos talvez de circunstâncias que podem até ser verdade, como um divórcio, um adultério, ou uma dívida, ou uma situação de problema de uma saúde, uma enfermidade que aconteceu, que fomos acometidos. Só que devido à amplitude do pensamento, diante daquela situação, se torna muito maior, muito mais gigante do que realmente poderia ser. E aí o que Jeremias fala? Verso 21. E como nós podemos vencer, mesmo quando a esperança vai embora? Ele diz assim, verso 21. Mas, vamos juntos?
mas a esperança volta quando penso no seguinte. Amém? Se a esperança foi, se você está pensando excessivamente que não tem um futuro, que você não tem um amanhã, que não tem mais possibilidade para você, olhe para alguém que já viu a sua casa pegando fogo, a sua casa destruída, os seus irmãos levados cativos. Aqui está um homem que, ao olhar à sua direita, à sua esquerda, não tinha saída, alguém que ficou no calabouço, preso, passando fome, nu, sem vestimenta. Um homem na qual não tinha esperança. Mas ele encontrou motivos para ter esperança. Que nesta noite você possa também aprender a ter esperança. Quais os motivos na qual nunca nós vamos perder, motivos na qual nós podemos colocar a nossa confiança, para que nós nunca venhamos ficar desesperançosos. Embora as inconstâncias da vida nos indicam um caminho de desesperança, a palavra de Deus nos dá razão para termos esperança. Primeiro, Jeremias nos lembra que Deus é amor, Deus é misericordioso. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis, ele vai dizer no verso 20. Misericórdia, um teólogo chamado Strong, ele diz assim, que misericórdia é o princípio eterno da natureza de Deus, que leva a buscar o bem temporal e a salvação eterna dos que se opuseram à vontade dele, mesmo a custo do sacrifício próprio. Deus, ele te conhece melhor do que você é, e sabe quando você vai fazer bobagem, ou quando você fez bobagem, e a questão não é onde, ou como, ou quando você vai cair no pecado, mas é estar disposto a se arrepender e a voltar para Ele, porque existe um Deus que é misericordioso, que a própria custa dele mesmo provê um caminho de salvação para você, pecador, para você que cometeu a bobagem, para você que talvez não tinha esperança, para você que não via uma luz no final do túnel, para você que chegou aqui e talvez disse que hoje não tinha mais chance para você. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus tem um bom futuro para você. Você que entrou aqui, você que era inimigo de Deus, você que cometeu bobagens, blasfêmias, falou situações, achando que você não tinha mais nenhuma oportunidade, Deus não leva em consideração o seu tempo de ignorância, mas Deus espera que você seja alcançado por esse amor, porque você é amado de Deus, você é amada do Senhor. Isaías capítulo 49. Verso 14, o profeta diz assim, mas, na nova linguagem, mas o povo de Sião diz, vamos juntos? Mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu.
O povo de Israel estava dizendo: o Senhor nos abandonou. Se olharmos para a circunstância, para os muros destruídos, para o templo destruído, para o povo cativo, o Senhor nos esqueceu. Mas a palavra é: mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor nunca esqueceria de você. Deus nunca te esqueceu. Por mais que você tenta fugir da vontade de Deus, por mais que você tenta se esconder de Deus, você é alvo da bondade e da misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. João 3,16 diz assim, vamos juntos, igreja? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para... Você é amado de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é amado de Deus. Deus te ama. Ei, não se esqueça disso nunca. Quando os pensamentos disfuncionais de destruição, de morte, de enfermidade, de desemprego, do medo do amanhã, se você olha para o seu lado e não encontra ninguém que te ama, essa pessoa que jurou juras de amor para você te traiu, te adulterou, te abandonou, lembre-se que existe um Deus que te ama. E não importa aquilo que você fez ou deixou de fazer, isso não diminuiu 1 milímetro do amor de Deus pela sua vida, porque Deus é amor. E Ele prova o seu amor para conosco, mesmo você não correspondendo a Ele ainda. Ele entregou o seu único filho lá na cruz, prova deste amor. Quando se sentir solitário, quando você sentir que você olhar para o seu lado e não encontrar ninguém que te ame, olhe para a cruz e veja que tem um Deus que te ama e que foi capaz de entregar o seu melhor. Um pai olhando para o sofrimento de um filho, mas por amor. Jeremias também nos lembra que Deus é fiel. O verso 23 diz que as suas misericórdias renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Deus é fiel. A segunda razão para que ele traz à mente, para ter esperança, é a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus é uma das características mais poderosas e reconfortantes do seu caráter. Ela significa que Deus é absolutamente confiável, constantemente e verdadeiro em todas as suas promessas. As Escrituras estão repletas de exemplos da fidelidade de Deus em cumprir o que Ele prometeu ao seu povo. Desde as promessas feitas a Abraão até o envio do Salvador Jesus Cristo, Deus demonstrou que Ele nunca falha em manter a sua palavra. Nunca. Nós olhamos para Davi, aquele que era rejeitado até dentro da sua casa. O grande profeta Samuel foi para ungir um rei na casa de Jessé. E o profeta chegou, a visita ilustre chegou, o pai reuniu a sua família, mas Davi não fora convidado. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E quando o profeta pergunta: acabou-se os filhos, porque eu vim para ungir o rei? E aí o pai diz: não, tem mais um, está lá cuidando das ovelhas, manda chamar o menino. E quando aquele menino entra, Deus fala ao coração do profeta: é este, porque eu não meço, eu não vejo como os homens veem, porque os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. E ali estava um menino que se tornaria um homem segundo o coração de Deus, um homem na qual seria o rei de Israel. E aquele homem o profeta ungiu aquele menino que se tornou o rei. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus falou, ei, escute aqui. Aquilo que Deus prometeu,
Ele é fiel para cumprir. Números, capítulo de número 23, verso 19, diz assim: Deus, vamos juntos? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Deus é fiel, e Deus cumpre com as suas palavras. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo quando enfrentamos sofrimento, perdas ou momentos de crise, Deus permanece fiel. Ele promete estar conosco em cada momento, sustentando-nos com a sua presença. Talvez esteja longe de acontecer aquilo que você acredita que Deus prometeu para a sua vida, mas lembre-se, João 16:33, o Senhor Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, vamos juntos? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, vai passar, aflições vão acontecer, problemas vão acontecer. Talvez a promessa, a palavra que você recebeu, a direção que você recebeu, talvez pareça difícil, pareça que está longe, pareça que está distante. Ei, Ele não é homem para mentir. Você não foi enganado. O Deus que prometeu em Cristo Jesus, Ele venceu. Então tenha paz, tenha bom ânimo, espere, tenha esperança, confie na fidelidade de Deus, pois aquele que fez a promessa é fiel. Em 2 Timóteo 2,13, ele diz que se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Filipenses 1,6, Paulo diz: estou plenamente certo. Vamos juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou. Ele vai completar. Ei, Ele vai completar. Ele vai completar. Ele vai completar. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Ele é fiel para completá-la. Creia e espere somente em Deus. Ele diz no verso 24, Lamentações 3, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Muitas vezes nos frustramos, perdemos a esperança, ficamos doentes, angustiados, ansiosos, deprimidos, porque colocamos a esperança em coisas que nunca vão acontecer. Quando você coloca a sua esperança em pessoas, em palavras de pessoas, em projetos de outras pessoas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, verso 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Tem muita gente com o coração doente, porque colocou a sua esperança em coisas que nunca vão acontecer. Tem muita gente doente, porque esperou em coisas vazias, em promessas vazias, juras de pessoas que nunca poderiam cumprir com a palavra que fizeram para você um dia. Quantas pessoas estão sem esperança, vivendo angustiadas e doentes, por ter colocado a sua esperança em coisas que só fizeram o seu coração adoecer. Pensaram que casando seriam felizes.
Pensaram que se tivessem filhos, seriam felizes. Pensaram que indo a festas, comprando casas, comprando carros, seriam felizes. E aquele sonho daquele casamento se tornou um grande pesadelo. Colocou esperanças em coisas, em promessas, que não eram sonhos para você. Porque alguém se comparando, a pessoa é feliz porque tem isso e tem aquilo, conquistou isto e aquilo. E você achando que aquilo é para você também, acaba se machucando, se ferindo. C.S. Lewis escreveu dizendo: eu descobri em mim mesmo desejos, os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Por mais que você tente encher o seu coração das coisas deste mundo, nada vai te dar satisfação. Porque a satisfação plena, a única satisfação plena que o ser humano pode ter, é quando está em relacionamento com Deus da vida, e dele recebe a vida e a plenitude de vida. Porque nada neste mundo, por mais que você está acreditando em mentiras, achando que correndo um pouco mais, se esforçando um pouco mais, fazendo, estudando um pouco mais, correndo mais um pouco mais, se esforçando um pouco mais, você vai encontrar essa felicidade. Enquanto na verdade o que você tem encontrado é um burnout, uma depressão, um esgotamento, porque é o que o mundo nos oferece. Nada neste mundo pode satisfazer-nos. E Lamentações vai dizer, lembrar, Jeremias vai lembrar: a minha porção é o Senhor. Verso 24. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, o que acontece? Portanto, esperarei nele. Como nós devemos esperar no Senhor? Jeremias nos ensina. Olha o verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Verso 26. Espere em silêncio. Sabe por quê? Quando nós decidimos, na noite ou no dia que nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nos render a Ele, se nós não guardarmos os nossos lábios, é bem provável que você vai usar os seus lábios para murmurar. Lembra do povo de Israel? Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Lembra disso? Só que no caminho de sair do Egito a chegar à terra que mana leite e mel, há um deserto a ser percorrido. E nesse deserto a ser percorrido, há lutas, há inimigos, há batalhas, há gigantes. E assim é na vida do crente. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Mas da onde você está, Deus está te tirando, até te conduzir a esta Canaã espiritual. Há um caminho a ser percorrido, há uma jornada da fé a ser percorrida. E nessa jornada da fé, você vai encontrar gigantes, vai encontrar dificuldades, vai encontrar lutas. Mas eu tenho uma boa notícia, que em todos os momentos, o Jeová Nissim, a nossa bandeira, estará conosco.
Assim como ele esteve com Israel durante o dia, naquela nuvem, protegendo, trazendo descanso, trazendo sombra, ou à noite, conduzindo aquela nuvem de fogo, trazendo naquela noite fria um lugar quente para estar debaixo da proteção dele. Então Israel, povo de Deus, espere com paciência, espere no Senhor, porque por mais que se levante gigantes, por mais que nesse deserto que você esteja percorrendo, existe um Deus que estará presente em todos os dias da sua vida. Então guarde em silêncio, para não murmurar. E se for queixar-se, olha o que Jeremias vai dizer no verso 39. Se for queixar-se, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Porque, 39, porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se. Queixe-se. Porque nos queixaremos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Se for queixar-se, falar-se, lembre-se dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. Segundo, suportando o que vir. Verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Aceitar aquilo que você não pode mudar. Há coisas que não podem ser alteradas. Não importa o quanto você lute para que isso aconteça. E não adianta brigarmos com Deus e ficarmos revoltados e irados com Ele. Jó, capítulo 42, verso 1. Jó, no final da sua vida ali, ao passar por aquele sofrimento, Jó então responde quando o Senhor fala com ele. Jó vai responder dizendo, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei, vamos juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, tudo pode. E que se o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando hoje, os planos de Deus não falharão. Ele vai cumprir o seu propósito. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo nos lembra, dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se você está passando por isso, ei, suporta com paciência. Se você está passando por isso, não é porque você não iria aguentar. Mas Deus conhece e sabe que sim, que mesmo nessa tribulação, mesmo diante dessa dor, desse sofrimento, Ele espera encontrar em você, não um rebelde, não um murmurador, mas encontrar um crente fiel, que passa pela prova dando glória a Deus, que mesmo apanhando e sofrendo, mesmo vendo a sua cidade sendo destruída, mesmo a sua família sendo levada cativa, eu sei em quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito. Por fim, a equipe de louvor aqui, verso 57, no capítulo 3, ele nos ensina como nós devemos esperar no Senhor. Ele diz, no dia em que te clamei, te chamei, chegastes perto de mim e dissestes. Deus chegou no profeta e disse, não tenha medo. Não tenha medo. Vai haver situações que
pode tentar roubar a sua esperança, sim. E se você focar nelas, se você focar só nesses problemas, isso vai te consumir, vai sugar a sua energia, vai sugar a sua alegria, vai sugar a sua vida. Mas você que conhece um Deus que te salvou e sabe que nunca vai te abandonar, um Deus que é amoroso, misericordioso, por maior bobagem que você fez, quando você acordar pela manhã, você vai correr para os braços dele e vai ser amado e amada por ele, porque ele é amor e misericórdia, e a misericórdia tem misericórdia por nós, e ele é fiel, sua fidelidade nunca falha. Vai levantar pela manhã e ouvir a voz dele dizendo: não temas. É câncer, não temas. É desemprego, não temas. É instabilidade, não temas. É incertezas da vida, ei, preste atenção, não temas. Não temas. Porque sem coragem, de nada vamos receber de Deus. Deus nos chama para sermos fortes e corajosos. Mas não a força, uma coragem que vem de nós, mas uma força, uma coragem que vem da confiança de um Deus que tudo pode. Entende a diferença de uma alta ajuda e da ajuda que vem do alto? Deus hoje te chama para você se ajuntar nesse exército, o exército de Israel, o exército do Senhor. Por mais que você tenha muitas, talvez, dúvidas aí no seu coração, que nesta noite, essas dúvidas dê lugar à fé. Porque o medo e a fé, eles são inversamente proporcional. Porque quando você dá lugar ao medo, se você tem o medo do amanhã, medo dessas dívidas, medo desse casamento, medo desse marido, dessa esposa, medo desses filhos acontecer isso ou aquilo, medo daquilo que você não controla, toda vez que você permite que esse medo tome controle da sua vida, a sua fé vai se esvaziando. O medo e a fé são inversamente proporcional, porque quando você dá lugar à fé, o seu medo vai saindo e vai dando lugar à fé, e a sua fé vai tomando controle, e você vai tomando decisões, andando não por vista, mas andando por fé, andando não por aquilo que o mundo está dizendo, não pelas notícias, não pelo resultado médico, não pelaquilo que as pessoas estão dizendo sobre você, mas olhando para o autor e consumador da sua fé. Você levanta a sua cabeça pela manhã e vai caminhando dia após dia, confiando no Deus que tudo pode, um Deus que está presente, um Deus que não te abandonou e que nunca vai te abandonar.